Muita gente pergunta sobre os medicamentos, né, para saúde mental, os antidepressivos, ansiolíticos, e hoje a gente vai falar sobre o medicamento mais barato para tratar depressão, ansiedade, estresse, mas infelizmente, apesar dele ser o mais barato, ele é o menos praticado, acredita? E a gente vai falar sobre os exercícios físicos e esse efeito para os benefícios para a saúde mental. E quem vai falar sobre isso é o Dr. Fábio Romualdo, médico do esporte. Por que o exercício é tão importante? É sempre importante a gente falar em saúde mental e fazer uma comparação com a saúde física, porque eu costumo dizer que a saúde física ela é meio óbvia, né? Então, se você quebrou o dedão do seu pé, o pé está inchado, o pé está dolorido, a radiografia mostra aquela fratura e tudo mais. E praticamente todas as lesões são assim. Mas quando a gente fala da saúde mental, ainda tem muito preconceito, né? E quer queira, quer não queira, isso influencia diretamente lá no diagnóstico, para você ter certeza que você tem esse problema, e muitas vezes na própria condução, até porque muitas vezes a própria pessoa não aceita o diagnóstico de algum quadro depressivo ou de algum quadro de ansiedade, né? Isso, eu não estou nem falando em buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, porque isso transforma essa distância ainda maior, né? Então, a gente teve uma grande potencialização a partir dos últimos 2 anos desse problema, né, com a história do impacto da infecção do Covid, né, as pessoas ficaram realmente muito com problemas até hoje, a ponto de quadros de depressão e ansiedade já serem considerados pela Organização Mundial de Saúde a segunda doença mais frequente no nosso meio, né? Fábio, agora, tem um exercício que ele proporciona maiores benefícios para a saúde mental ou não? Ou todos os exercícios são bem-vindos? A gente vai ter que entender e explicar para o pessoal que tudo vai depender de que fase da doença mental você está. Se você tiver com uma doença mental já instalada, né, muito provavelmente você vai precisar de psicoterapia, muito provavelmente você vai precisar de medicação, e a capacidade da atividade física de melhorar ou até aliviar os sintomas, ela logicamente ela é diminuída, apesar dela ser amplamente solicitada. Para quadros mais iniciais, a atividade física talvez seja a maior válvula de escape que a gente tem, porque ela vai atuar lá naqueles neurotransmissores, né? Todo mundo já ouviu falar da endorfina, em menor escala da serotonina, dopamina, mas é basicamente isso que vai determinando a capacidade de ter mais concentração, de estar mais feliz, né? Ter um controle melhor consigo mesmo. Então, a atividade física é sabida por todos a grande liberadora de endorfina. Então, o estímulo à prática da atividade física ela é praticamente obrigatória. Quanto tempo de exercício essa endorfina começa a ser liberada? A gente tem, quando a gente fala em tempo, a gente bate muito na tecla da frequência, né? Não adianta fazer uma vez, né? Eu até brinco muito lá no consultório que dá para fazer uma comparação com aprender japonês, né? Eu não entendo nada de japonês, se alguém estiver escutando a gente entender e eu falar uma bobagem, aproveita e fala aí pelo chat. Mas japonês é muito difícil, então você precisa de uma insistência. Talvez você precise de aulas diárias, 2, 3 vezes por semana, durante um tempão, para depois de 6 meses, um ano, você conseguir entender alguma coisa de japonês, porque você vai ter essa resposta. O organismo, ele precisa de uma resposta, de um exercício frequente. Então, as pessoas precisam fazer atividade física frequentemente para que ela tenha efetivamente uma capacidade de fazer alguma mudança no seu corpo. Então, a gente pede pelo menos 3 vezes por semana, isso seria um mínimo, né? No intervalo de pelo menos 30, 40 minutos desses exercícios, no nível de intensidade que a pessoa consegue. Tá? Então, a gente não pede corrida, a gente não pede que pule, a gente não pede que a pessoa se matricule na natação, no crossfit, seja lá o que for, porque ela precisa de uma atividade física regular, pelo menos 3, 4 vezes por semana, respeitando a capacidade física dela. Já que a gente fala de saúde mental, a gente atinge praticamente toda a população, né? Desde adultos mais jovens até idosos, todos eles têm problemas ou podem ter problemas com esse quadro de saúde mental que a gente está generalizando nesse momento.
O Beto está dizendo aqui, o homem em movimento, orientado com prescrição de um profissional qualificado. Isso é uma das maiores verdades, né? Talvez um dos livros mais importantes da ortopedia, né? É o Manual AO, né? Que é o Manual de Tratamento Ortopédico lá da Alemanha. Na primeira página, na hora que você abre a capa do livro, está lá escrito: a vida é movimento, né? Então, a necessidade da movimentação, ela é fundamental. E quando você faz isso de uma maneira organizada, através de um exercício, aí você recruta as fibras musculares de uma maneira muito melhor, e aí a capacidade desse exercício de trazer respostas, aí sim ela fica o mais interessante. Tá? Mas é passo a passo, né, Ju? Se a pessoa não faz absolutamente nada, ela precisa criar um método de se cobrar para fazer o mínimo. Depois que ela faz o mínimo, a cobrança ela vai ser insistentemente maior, porque o próprio corpo vai pedir. Então, se a pessoa não faz nada hoje, nada impede que depois de alguns meses ela esteja correndo, por exemplo. Uhum. O corpo vai respondendo, né? E você vai dando passo de acordo com o seu corpo vai se condicionando. E essa é uma outra preocupação, eu digo que essa é a segunda preocupação, né? Porque no momento que a gente tira essa pessoa do sedentarismo, a segunda preocupação é fazer com que ela se mantenha na atividade esportiva e não se machuque, né? Então, tomar muito cuidado com exercícios puramente motivacionais, né? E aí, muitas vezes, o próprio profissional de educação física, ele precisa tomar um cuidado para saber se ele não está sendo só um motivador, né? É lindo a gente ver alguns exercícios lá na escadaria, é lindo ver muita gente nas dunas, é muito interessante ver muita gente entrando em atividades de treino funcional, de crossfit, mas a pessoa precisa saber respeitar o corpo para que ela se mantenha ativa. Naquela brincadeira da aula de japonês, não adianta ter só uma aula, do mesmo jeito não adianta você fazer só um treino. Você precisa de uma coisa sistemática. Só assim que é possível que esses mediadores, esses neurotransmissores que a gente conversou, ele possa fazer alguma resposta no seu organismo, e a partir daí você pode, nos casos mais leves, nos casos de mais fácil controle, manter um quadro depressivo ou de ansiedade, de algum outro transtorno nessa linha, controlado sem medicação. Fábio, tem até uma pergunta que chegou hoje de tarde. Com relação às endorfinas, já que você falou das endorfinas, eu já vou fazer para a gente não voltar nesse ponto depois. Qual o exercício para liberar endorfina, o melhor exercício, e também o que é que essa endorfina faz no organismo? Eu tenho curiosidade de saber, a pessoa mandou essa pergunta. A endorfina, como um neurotransmissor, ela vai dar uma sensação de prazer, né? Então, a gente pode fazer uma comparação aí com aquela pessoa que é chocólatra, que está muito tempo sem comer chocolate, está numa crise qualquer de ansiedade, e a gente compara como ela fica melhor no momento que ela come aquele chocolate, né? Então, esses neurotransmissores, eles dão essa sensação de prazer, né? Instantâneo. Então, é praticamente senso comum, todas as pessoas que terminam uma atividade física, ela tem essa sensação mais prazerosa. Mas aí entra o grande X da questão, que foi a primeira pergunta que você fez. O quanto de exercício precisa fazer e qual o tipo de exercício? Na prática, qualquer exercício vai dar essa sensação. O que a pessoa precisa é conseguir sair daquela linha onde você faz muito pouco para forçar um pouquinho a mais. Eu preciso de um batimento cardíaco mais acelerado, né? Isso vai provocar a musculatura, vai melhorar a frequência cardíaca, vai aumentar um pouco a pressão arterial. E esse tipo de situação vai fazer com que você tenha essa capacidade dessa resposta. Então, eu preciso de um treinamento com uma intensidade um pouco maior e com uma duração um pouco maior, né? Qualquer movimento, a gente já tem esse padrão de liberação desses neurotransmissores, mas é lógico, quanto maior for o estímulo, maior vai ser a capacidade que a pessoa tem de aproveitar. Então, você que já correu aí bastante, já fez treinos aí de 1h30, 2 horas, a sensação de prazer, muitas vezes, ela compensa qualquer tipo de situação do cansaço, né? Quem já treinou sabe disso. Você está cansado, você está exausto, mas você tem uma sensação de prazer muito grande por ter conquistado esse tipo que não deixa de ser uma conquista. Então, lógico que a gente não está falando de uma sensação sem uma vinculação com saúde mental.
Então, a gente está tentando conversar diretamente com as pessoas que, de uma maneira ou de outra, têm algum transtorno relacionado à ansiedade e depressão. Então, o que a gente precisa é basicamente isso. Pelo menos 20, 30 minutos, na intensidade que a pessoa conseguir, tentando cada vez buscar mais, desde que a gente tenha uma frequência com alguma rotina. Uma dúvida aqui, que chegou também de tarde, é com relação a essa sensação de prazer. Como eu sei que eu estou passando do limite? A pessoa usou até, deixa eu só olhar aqui para eu fazer a pergunta exatamente do jeito que ela fez. Cadê? Como saber que a fissura pelos treinos passou dos limites? Vejo muito isso no CrossFit. Isso já seria a consequência, né? Muitas vezes é o problema lá na frente, por isso que a gente vai voltar sempre para o começo. Né? Uma das grandes conquistas de um treino bem feito é uma periodização de treinamento bem feita. Né? Então, o ideal é que todo o treino que a pessoa faça, ele seja de alguma maneira monitorado dentro da sua capacidade de resposta ao organismo do treinamento. Né? Não é só essa sensação que pode dar algum tipo de problema. Pode dar uma canelite no corredor, pode dar uma lesão muscular no CrossFit. Né? A pessoa precisa trabalhar dentro de uma frequência cardíaca relativamente controlada e, de preferência, fazendo treinamento de força muscular e alongamento, né, com um tripé básico para você conseguir prevenir lesão e conseguir fazer o seu exercício. Mas não existe um limite. Né? O limite, eu digo, que é dado basicamente pelo condicionamento físico que a pessoa tem. Certo. Essa liberação de endorfina, a Lívia está perguntando aqui. Lívia, que é professora de Pilates aí da Trauma Center, né? A Lívia e também, acho que ela foi professora de balé de Patrícia. Como essa liberação de endorfina na prática de exercício é a mesma para uma pessoa saudável e para uma pessoa com depressão? É a mesma coisa. A grande diferença digamos que a pessoa que não tem nenhuma doença mental, ela vai ter uma resposta de uma maneira diferente da pessoa que tem essa doença mental. Então, a pessoa que tem esse quadro depressivo, ela vai receber essa endorfina de uma maneira muito mais de se aproveitar. Né? Então, a resposta do treinamento para esse tipo de padrão, com essas pessoas com algum nível de saúde mental, ele tende a ser muito mais vantajoso do que numa pessoa que não tem nenhum tipo de alteração. E aquela pessoa que está fazendo tratamento para depressão, está usando medicamento, esse treino, esse exercício, ele vai potencializar o efeito da medicação? Vai ajudar essa pessoa a superar esse problema mais rápido? A ideia é basicamente essa. Né? A grande tentativa da atividade física é, entre aspas, ela substituir a medicação. Né? É lógico que para que isso aconteça, precisa uma enormidade de fatores e a ciência ainda vem buscando muito isso. Existem alguns trabalhos científicos de revistas renomadas que dizem que para quadros leves de depressão, a gente consegue, através da atividade física, muitas vezes substituir a medicação. Para casos mais graves, ainda é muito difícil você fazer esse tipo de comprovação científica. Mas na prática, o que a gente vê é que na prática de consultório as pessoas melhoram. Então, até dentro da minha área, a gente tem uma incidência muito grande de pessoas com fibromialgia, que de uma maneira ou de outra, ela termina atuando de maneiras relativamente semelhantes a quadros depressivos. E a resposta da atividade física em pacientes com fibromialgia, ela é maravilhosa. Né? As pessoas, depois de 3, 6 meses, muitas vezes a gente suspende medicação ou pelo menos diminui, deixa numa dose mais baixa. Né? Então, tudo vai depender, muitas vezes, da própria indicação médica. Né? A gente que trabalha com medicina do esporte, a gente diz que é praticamente obrigatório todos os médicos prescrever ou solicitar que a pessoa faça alguma atividade física, porque ela vai ter algum tipo de controle, né? E com certeza a gente sabe que a terapia, junto com a atividade física, ela colabora, ela é adjuvante num tratamento medicamentoso ou psicoterápico. Está falando da depressão. A Daliana perguntando aqui da síndrome de burnout. Também? Entra tudo na mesma categoria. Né? A síndrome de burnout está cada vez mais frequente. Né? Muita gente não consegue caracterizar de uma maneira muito clara, não é fácil.
né? Muita gente ainda vai pelo outro lado da situação e no mundo onde tem muito mimimi começa a achar que é frescura, né? Mas o burnout é um problema real hoje nos trabalhadores do Brasil inteiro e do mundo, né? Inclusive, hoje, Associações esse ano passou a ser considerado uma doença ocupacional, né? começou a ser considerada doença ocupacional, né? Então, ela tem uma relação com problemas vindo da atividade laboral, né? Então, a gente sabe que numa vida extremamente corrida, onde você trabalha muito, muitas vezes você trabalha numa situação onde você não move muito a articulação. Imagina caixas de supermercado, costureiras, né, digitadores em geral, que mexem muito pouco o organismo, ou pessoas advogados, seja lá que for, que fica muito tempo parado, né, tem uma demanda energética dessa musculatura tensionada há muito tempo. Né? Então, ela junta esse quadro, muitas vezes, de dores musculares com a ansiedade promovida pelo trabalho, e aí junta tudo, e aí tem o problema do burnout. Então, uma das principais saídas que a gente tem, que a gente tenta passar para as pessoas, é não confundir o que é um cansaço físico com um cansaço mental. Né? Então, se você trabalhou o seu dia inteiro numa atividade extremamente intelectual e praticamente não se mexeu, você não pode ter um cansaço físico. Né? Então, você tem que sair do trabalho e fazer uma atividade física. Ou então já se programar dentro do seu planejamento individual que pela manhã você faça essa atividade física. Né? Nos momentos na sua casa, você trabalha muito a parte de alongamento, de melhora de flexibilidade, porque tudo isso vai contribuindo para que você consiga um equilíbrio, que na prática é a única coisa que a gente procura hoje em dia é equilíbrio. Uhum. Oh, mais uma dúvida que chegou aqui que tem a ver com isso que você está falando, que é exatamente como conseguir ânimo para treinar se eu não tenho nem para levantar da cama? Esse é o desafio individual do foco, da busca pela melhora. Né? Então, uma coisa que a gente vê com muita frequência no consultório e pergunta para quem já fez atividade física, se essa pessoa que já fez atividade física, se ela se sentiu bem fazendo atividade física. E a resposta ela é unânime. Praticamente todas as pessoas que já tiveram um programa de treinamento, elas se sentiram bem fazendo esse programa de treinamento. Então, a gente precisa convencer que isso é uma das grandes válvulas de escape para que a pessoa consiga manter uma vida produtiva. Né? O ser humano precisa de uma válvula de escape. Né? Se a gente conseguir transformar isso num processo de religião, eventualmente para algumas pessoas, né? A arte da música ou qualquer outro tipo de arte em geral, é fundamental. Na nossa área, até porque a gente vincula o tratamento junto com a prevenção, a solicitação é que a válvula de escape seja o treinamento. Né? E aí a importância de você treinar o que você gosta. Não existe que você tem que fazer musculação, você tem que caminhar, você tem que... Essa palavra você tem que, ela não existe. Né? Mas a pessoa tem que, né, para me contradizer, fazer alguma coisa. Né? Então, ela entender que a atividade física ela vai propiciar uma situação de melhora, esse é o primeiro passo. Né? E aí, na medida que você consegue intensificar isso, essas relações de neurotransmissores elas vão ser muito mais evidentes. O prazer que a pessoa sente ao final de uma corrida, ele é maior do que depois de uma caminhada, porque o nível de intensidade ela é maior. Né? Então, isso se busca, isso você vai conquistar. Isso é um processo lento e progressivo. E se a gente fizer isso como um tratamento, que é mais ou menos a linha que a gente está falando, seria mais ou menos a mesma coisa a pessoa se negar a tomar um remédio. A pessoa não se nega a tomar o remédio, ou pelo menos não deve. Imagina um diabético simplesmente falando assim, ah, não, agora eu não quero mais tomar injeção de insulina porque eu não gosto de insulina. Então, se a pessoa entender que o treinamento / tratamento é uma coisa só, é muito mais fácil. Então, é uma busca pela própria saúde. Né? Tem aquela situação que a gente vê muito quando a gente está pelo Instagram, né? Cuide do seu corpo, é lá onde você mora. Né? Então, a busca, ela vai muito pelo entendimento. Depois ela vai pela percepção. E depois ela vai pelo resultado. Então, ela começa tentando entender o processo que a atividade física vai melhorar. Depois ela começa a sentir nela mesma que ela está melhorando. E aí ela vai se prendendo. Pelo menos a teoria é essa, né, Ju?
tem que começar e persistir, eu digo sempre, até que esses resultados começam a aparecer, porque esse próprio resultado vai ser o estímulo para você não parar, né? Para você continuar. Até porque as pessoas precisam de planejamento na vida dela para tudo. Não existe nenhum médico que fez medicina em menos de 6 anos, um advogado em 5, um dentista em 5 também. Não existe um prédio que saiu do chão até o último andar de uma hora para outra. Então, praticamente tudo na vida precisa de um planejamento. Se você vai viajar para os Estados Unidos, que seja, você precisa de um planejamento. Você não vai bater no aeroporto como se nada tivesse acontecendo. Se você não tiver visto, você nem entra. Então, a gente planeja tudo, todo santo dia. Então, você abre a geladeira, não tem nada, foi falha de planejamento. Você tem que ir no supermercado. Então, a gente faz planejamento toda hora. A atividade física, ela é um planejamento como qualquer outro na nossa rotina do dia a dia. Então, a pessoa precisa pegar um papel, montar uma planilha e ver o que ela vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo e colocar a atividade física no mesmo grau de importância das outras coisas que ela faz no dia a dia, principalmente se ela tiver com um processo relacionado a alguma alteração na saúde mental, que é o tema que a gente está falando. Mas a gente pode abranger para praticamente tudo. Fábio, pode ser todo dia, de domingo a domingo, atividade física? Atividade física pode ser todo dia, de domingo a domingo. Não existe nenhum tipo de recomendação que impeça isso, né? O que a gente recomenda é que a pessoa tome cuidado com os sinais que o corpo dá quando da prática da atividade física, né? Então, a gente espera que você já esteja sem nenhum tipo de dor, pelo menos até 24 horas para a gente considerar atividade física no dia a dia, né? Todos os dias. Se você fez uma atividade física hoje, vamos supor que a pessoa acabou de fazer um treino de musculação que seja, agora às 7h25, e ela começou esse treino às 6h30 da noite. Absolutamente nada impede que ela trabalhe novamente às 6h30 da noite do dia seguinte, inclusive o mesmo grupo muscular. Não precisa ser membro superior segunda, quarta e sexta, membro inferior terça e quinta, não tem essa necessidade. Mas tem que ter a necessidade de um planejamento para você entender que a carga de treinamento que você fez hoje, ela já te deixou totalmente recuperado dentro de 24 horas. E aí você pode treinar todos os dias sem nenhum tipo de problema. E intercalar as modalidades. A gente vê muita gente agora, né, fazendo triatlo, e o dia é o treino da natação, no outro dia na corrida, no outro dia na bike, tem a musculação. Essa troca, essa substituição de modalidades a cada dia, faz bem? Mas Pode bem, ser é uma para não... alternativa, ela é uma alternativa interessante, né? Mas a gente também tem que salientar, né, que nem Daliana tá escrevendo, que o treinar é a ponta do iceberg, né? Treinar é a ponta. Tem que ter uma base de um excelente planejamento alimentar, principalmente se você vai treinar muito, né? E de um excelente padrão de treinamento de força muscular e de flexibilidade. Então, a necessidade de um planejamento ela é mandatória. Quanto maior for o seu nível de capacidade de treino, maior é a base. Vamos pensar nos profissionais, né? Um profissional tem uma demanda energética de treinamento gigante. Só que ele é profissional, ele faz isso todos os dias. Então, o profissional tem praticamente todos os dias treinamento ou descanso. Então, um atleta, vou falar do vôlei, que é a área que a gente está trabalhando agora. Está tendo jogo agora do vôlei. Amanhã é descanso. Mas depois de amanhã já é pauleira de novo. Então, o pessoal vai ter que manter um bom padrão de força muscular para conseguir fazer um treinamento mais elevado, né? E aí cabe, eu acho que a gente pode comentar muito por cima, né? Que se você não tem essa base, e se você acelera muito no treinamento, de repente você pode estar próximo de um fenômeno chamado overtraining. E aí os sintomas de problemas com o treinamento, eles são parecidos até com esses, de falta de motivação, de falta de rendimento. Às vezes a pessoa, por excesso de treinamento, aí ela pode ter algum tipo de quadro que se assemelha a esse quadro de saúde mental também. Mas é muito raro, né? Não é uma coisa tão frequente. Mas como as pessoas cada vez estão treinando mais, também tem aparecido situações com essa característica. Uma pergunta da Bruna. Tenho 25 anos e amo fazer hidro com as senhorinhas do meu prédio.
3 vezes na semana. Preciso complementar com outras atividades? Então, teoricamente, sim. Né? Teoricamente, sim, porque a hidro eu vou entender como uma atividade de baixo impacto, né? Principalmente se ela fizer no mesmo ritmo das senhorinhas. Né? Mas tudo vai depender do objetivo da Bruna. Se a Bruna tiver, por exemplo, num processo de emagrecimento, né? Ela não vai conseguir emagrecer com um nível de treino tão baixo. Se ela tiver uma recuperação de uma lesão, qualquer uma que ela tenha, muscular, é um excelente tipo de treinamento. Então, vai depender de qual é o objetivo. E se ela não tem nenhum tipo de problema de saúde, não tem um objetivo de grande nível de intensidade, aí os meus parabéns só por ela estar fazendo atividade física, porque é menos da metade da população que faz atividade física de uma maneira regular. Isso, infelizmente, é muito triste. Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Atividades em grupo é melhor para a saúde mental, essa socialização? Pode ser que sim, pode ser que sim. A atividade individual, ela tem uma resposta muito boa em alguns determinado tipo de pessoas. Né? Eu gosto de usar o meu exemplo, eu parei de correr porque eu passava de 10 minutos, eu não conseguia mais entender o que eu estava fazendo na corrida. Né? Se eu tivesse num grupo, muito provavelmente o grupo me levaria. Mas o que precisa é você respeitar a sua individualidade. Né? O treino em grupo, ele tende a ser muito mais motivacional. Né? Dá até para se assemelhar um pouco às pessoas que contratam um profissional de educação física. Né? Agora, 8 horas da noite, eu vou treinar sozinho, eu preciso de uma coragem. Se de repente tem um personal trainer me esperando, ele vai na obrigação, ela termina sendo de uma maneira mais fácil. Mas isso é individual, não existe uma resposta padrão. Né? Se você precisar de grupo para treinar, se você precisar desse acompanhamento, se você se sentir melhor, aproveita. Está aí o crossfit, está aí o beach tênis, né? Vôlei, basquete, todos os esportes coletivos, né? Eles são em grupo na grande maioria das vezes e eles estão tudo lotado, né? Isso é maravilhoso. E esse estímulo da competição, por exemplo, como o beach tênis, ele também ajuda nesse sentido da pessoa se motivar ainda mais? Ajuda, eu sou um grande... Eu preconizo muito a competição. Eu acho a competição uma das coisas mais interessantes dentro do esporte, porque ele te motiva, ele faz você buscar um tipo de planejamento. Então, as corridas de rua são muito famosas por isso, quando elas eram mais frequentes. Eu vou fazer a meia de João Pessoa em maio, a meia de Natal em outubro, eu vou viajar não sei para onde, não sei quando. É uma competição, por mais que a gente saiba que os corredores não vão ganhar, né? Tirando o Betinho que vai ganhar, o resto ninguém vai ganhar nada. Né? Você vai participar, né? Mas a motivação que ela dá através do treinamento é muito interessante. Né? Eu tenho uma competição daqui a um mês. Se a pessoa entender que ela tem um mês para se preparar, tanto tecnicamente para o beach tênis, que seja o exemplo, mas também melhorar o alongamento, fazer um programa de treinamento assistido de força muscular, fazer um bom planejamento alimentar com o nutrólogo, com o nutricionista. E se ela aproveitar esses 30 dias desse exemplo que a gente deu, a gente pegou 30 dias da atenção da pessoa ao cuidado geral. Né? Então, eu gosto muito de atividades competitivas, né? Dessa provocação de muitas vezes você saber que você precisa treinar mais, né? Da interação entre as pessoas. Então, eu sou extremamente a favor a competições de todas as maneiras. A corrida Profissional é tem... mais difícil, né? Porque é uma outra situação. O mundo profissional ele leva a um desgaste muito maior, né? Então, o mundo profissional é um pouco mais complicado e o mundo profissional não vive sem competição. É inerente à vida do atleta. Mas o amador ele pode treinar também sem competir. Né? Cabe Competindo com ele mesmo, né? Competir com ele mesmo. Muitas vezes é Na isso. corrida eu sempre competi comigo. Isso é importante, isso é uma maneira de você conseguir se manter dentro de um planejamento de treino. Né? Essa competição interna com nós mesmos é talvez um dos maiores fatores motivacionais. Aí vem aquela história, você vai tentar de uma maneira ou de outra, como a gente tem uma válvula de escape, que foi o termo que a gente utilizou,
para fugir dos problemas. Então, é lógico que você pode estar no meio de um treinamento pensando no chefe, pensando num problema de depressão ou ansiedade por algum processo de convívio familiar, mas você também tem que se concentrar no esporte, né? Senão, se for no beach tênis, você vai tomar uma bolada, né? Você precisa ter aquele momento onde você vai analisar o seu corpo dentro de um padrão esportivo. Você vai fazer com que sua musculatura trabalhe, que todos esses neurotransmissores vão liberar essa endorfina, e é, entre aspas, como se a gente deixasse esse problema de lado, né, para a gente cuidar da gente mesmo. E o corpo vai responder muito melhor até a tentativa de resolução desses problemas da saúde mental, se ele está melhor fisicamente, né? A gente percebe isso de uma maneira muito clássica no consultório, né, com os pacientes de fibromialgia que a gente estava conversando. Geralmente são pacientes sedentários, acima do peso, né, com uma dificuldade de fazer qualquer tipo de movimento, porque tem dor, né? Então, esse trabalho da atividade física consegue controlar isso e as pessoas melhoram muito. Exercício pode viciar, Fábio? E pode viciar? No termo vício, né, que a gente conhece. O vício do bem, né? Ele não vicia como as drogas ilícitas, né? Mas a pessoa tem uma sensação muito boa com o treinamento, né? É só a gente perguntar para quem treina de manhã. Treinar de manhã e a pessoa que não está acostumada, quem treina de manhã, o corpo acorda sozinho, né? O meu treino é todo dia às 6 horas da manhã. 15 para as 5, eu não preciso nem de despertador, né? O meu corpo já acorda sozinho, né? Então, é de uma maneira que essa rotina, ela pode ser confundida com esse vício, entre aspas, né? Mas, vamos dizer que é o vício do bem, né? Porque se a gente for trazer para o vício na terminologia científica, aí não. Mas o vício do bem, aí ele se encaixa. Ótimo. Exercício, ele pode liberar outros hormônios além da endorfina, como, por exemplo, testosterona? Vai depender da intensidade do treinamento, né? A testosterona, ela em índices muito elevados de treinamento, ela tende até a diminuir, né? Mas ela tem um aumento da sua secreção com o treinamento, né? E é uma outra situação que também precisa ser analisada, principalmente nas pessoas depois aí dos 40 anos, né? Existe muita gente que tem uma possibilidade de, com ingestão de testosterona, ter melhora de desempenho esportivo. Uhum. Mas influencia em tudo, né? Influencia, então, em tudo. Faz bem para tudo, né, Fábio? Faz Se bem você para pega... tudo. Se a gente for fazer um entendimento que a atividade física ela tem a capacidade de prevenir ou de diminuir a incidência até de neoplasias, até de câncer, né? Ela consegue muita coisa. Então, ela melhora a pressão arterial, ela tem o controle da glicemia no diabético, no pré-diabético, né? Então, é praticamente impossível você ir no consultório de um endócrino, né, e o endócrino não pedir para você fazer atividade física, né? Mas tem gente que prefere tomar remédio, né? Se a gente for usar o termo viciante de um lado, é decepcionante do outro lado quando a pessoa prefere tomar uma medicação, um glifage que seja, muitas vezes, só porque ela não faz atividade física, né? E é o que você falou, ela é gratuita, né? Então você não precisa, você não tem a desculpa, né? Você tem os fatores de dificuldade que vai ter para tudo. A cidade não tem muitos pontos, a cidade tem algum grau de insegurança, algum não, né? Grande grau de insegurança, mas você não precisa necessariamente gastar dinheiro, você não precisa comprar um tênis de R$1.000, você não precisa comprar a roupa da moda, você não precisa de praticamente nada, você precisa de muito pouco. Na medida que a sua capacidade do exercício ela vai ficando cada vez maior, aí dentro da modalidade que você gosta, aí você vai investir um pouco mais. Então você pode caminhar com qualquer tênis. Não existe um tênis para caminhada. Às vezes a gente fica extremamente chateado com o mundo do marketing, que a pessoa quer começar a fazer uma caminhada e ela tem a sensação que ela precisa ter um tênis de caminhada, né? Não precisa. Na medida que você vai melhorar o seu desempenho esportivo, aí começa a ter outras preocupações. Eu já estou correndo. O meu tênis precisa ser pronado, supinado, não sei o quê. O tênis precisa ser da marca A ou B, rígido, semi-rígido, não sei o quê. Aí sim, mas isso é lá na frente.
para começar, você não precisa de nada, só precisa de coragem e de entender que isso vai fazer muito bem. Uhum. Fábio, a gente passou esse tempo de pandemia, muita gente que treinava parou, muita gente que nunca treinou agora está despertando para isso, né? Para começar a treinar. Quais as orientações para esse retorno e para esse início? E também já vou emendar na mesma pergunta. E quem teve Covid, pode voltar normal a treinar já? Então, vamos começar pelo final, porque a memória vai ficando velha. A gente lembra primeiro as últimas perguntas e depois você me relembra as primeiras. Né? O Covid ele é um grande problema, baseado basicamente no nível de comprometimento que a pessoa teve do Covid. Tá? Então, as pessoas que tiveram a doença do pulmonar assintomática ou com sintomas muito leves, elas podem simplesmente retomar a sua atividade sem grandes problemas. As pessoas que tiveram um Covid com quadros mais moderados ou mais graves, elas precisam basicamente de uma avaliação do coração, que hoje a gente sabe é o órgão onde tem um problema maior com o comprometimento do Covid. Né? O pulmão também tem, mas o pulmão ele se responde muito bem. A miocardiopatia, as miocardites por causa do Covid, elas são um problema real e todas as pessoas que tiveram um quadro mais grave, elas têm a recomendação de fazer pelo menos um teste de esteiro, um teste de esforço, para saber como é que vai ser a resposta do organismo a esse teste. Tá? Então, eu acho que essa linha ela é bem clara. Então, eu recomendo fortemente que todas as pessoas que tiveram Covid num quadro mais avançado, ou procurem a gente na medicina do esporte, ou procurem o cardiologista, ou falem com o médico que fez o acompanhamento. Tá? Muito provavelmente, alguns exames vão precisar ser realizados. As pessoas que não tiveram um quadro mais impactante, elas podem retomar. Não tem como a gente não falar aqui, Ju, da avaliação pré-participação para atletas que vão começar a fazer atividade física. Tá? A avaliação pré-participação, nada mais, nada menos, é saber quais são as condições de saúde dessa pessoa. E quem dá essas condições de saúde é basicamente o médico. Né? Então, uma avaliação médica, um atestado médico de liberação, que é o que o pessoal está mais acostumado, ela é praticamente obrigatória para todas as pessoas com mais de 35 anos. Tá? Se a pessoa tem alguma doença familiar, é altamente recomendado também que ela procure o médico. Mas a pessoa precisa entender que a procura do médico não é simplesmente por um atestado de liberação ou para dificultar as coisas. O médico, principalmente na nossa área da medicina do esporte, ele consegue, junto com o profissional de educação física, fazer um planejamento de prescrição de treinamento. E sem contar que quase todas as pessoas têm algum problema, seja no joelho, na coluna, no tornozelo, os problemas eles existem. Então, a avaliação médica, ela consegue direcionar qual é o melhor tipo de exercício que essa pessoa precisa fazer. Né? E para complementar o tripé, que a gente sempre fala, né, a parte dos alongamentos, a parte do treinamento muscular e a parte da nutrição ou da nutrologia. Né? Você saber o que você está comendo antes, durante e depois do treinamento também vai ajudar demais. A gente não quer sofisticar demais a situação, mas dependendo do tipo de atividade física que você vai fazer, você tem que estar bem alimentado, você tem que ter um consumo mínimo de proteínas, né? Dependendo do caso, você precisa de algum grau de suplementação. Então, o médico, né, alguns deles que têm especialização, eles conseguem também fazer essa análise em todas essas variantes. E assim, não vale num treino, comecei a treinar, agora eu posso comer tudo, né? Porque tem gente que faz isso, acha que treinou, então tá liberado geral a dieta. E aí é onde as pessoas engordam, né? É impressionante como as pessoas, muitas vezes, ela tem eu vou dizer que uma dificuldade de aceitar, não é de entender, né? A balança calórica, ela é muito, pode falar sacana com a gente, né? Porque você treina 1 hora, se você é magrinho, né? A gente tem que lembrar que a relação da caloria, ela é peso, que é o peso multiplicado pelo tempo em horas, multiplicado por uma constante que se chama MET, né? Que é um índice de metabolismo onde ele fixa, se você ficar 1 hora sentada, você gastou um MET. Então, se a gente bater aqui papo 1 hora e você ficou sentadinha, você vai multiplicar 1 por 1 de 1 hora,
né, pelo seu peso foi a quantidade de caloria que você gastou para ficar 60 minutos sentado. Então, esse gasto calórico, ele é extremamente ínfimo quando a gente compara com o gasto calórico dos alimentos, né? Então, É a injusto. pessoa precisa entender que tipo de planejamento alimentar ela está fazendo. Lembrando que comer de 3 em 3 horas é só uma das formas. Tá? Existem várias formas de controle de peso, existe o jejum intermitente, né? O que precisa é de uma associação entre o tipo de treinamento que você está fazendo, né, e o tipo de dieta que você está fazendo. Elas têm que conversar. Né? Eu lembro, há um tempão atrás, perguntaram se eu poderia começar um jejum intermitente na semana da meia maratona. Né? Aí não existe essa possibilidade, não existe, ela não encaixa. Mas se você já vem num treinamento de jejum intermitente há bastante tempo, não tem problema absolutamente nenhum você fazer a maratona inteira em jejum. Né? Mas para isso você precisa de um acompanhamento, você precisa estar treinado para não dar problema. A Lenise perguntando aqui, se existe algum exercício específico para quem tem vertigem fóbica? Não, na prática, a capacidade do exercício ela vai bater muito na parte de fortalecimento muscular, né? Porque você precisa melhorar apoio e o treino resistido ele é o principal para isso. Então, o aconselhamento de pilates e treino de força na academia é o mais indicado. Né? E tomar muito cuidado com exercícios aeróbios, principalmente ao ar livre, né? Porque se você tiver algum processo de vertigem, algum processo de labirintopatia, você pode ter algum tipo de situação. Precisa ver, lógico, qual que é, o que está motivando esse quadro de vertigem, né? Se é o ambiente, se é alguma outra situação, para tentar também controlar e com o ganho de força muscular você ter um controle melhor. Fábio, CrossFit substitui musculação? Musculação complementa CrossFit. Né? A base do treinamento é força muscular. A melhor maneira possível de você conseguir força muscular é através de exercícios resistidos na musculação. O CrossFit gasta a energia. O CrossFit gasta a força. É lógico que você também conquista força com alguns exercícios. Mas o ideal é que você tenha uma força muscular para poder gastar no CrossFit, para você poder gastar no vôlei, para você poder gastar no tênis, ou seja lá qual for a sua modalidade. Para a gente falar mais uma vez da corrida, a corrida ela está machucando a musculatura, você está perdendo musculatura. Então você precisa da musculação para conquistar mais massa muscular. O raciocínio para o treino funcional e para o CrossFit ele é basicamente o mesmo. Né? Então não é incomum a gente identificar pessoas com lesões musculares às custas de treinamento de altíssima intensidade. Mais uma vez, periodização de treinamento, critério, fazer as coisas pensadas. Né? Existem profissionais de saúde que estudam a vida inteira isso, né? Justamente para fazer com que você não se machuque. Né? Então a gente não pode deixar o conhecimento de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta, de um nutricionista de lado, única e exclusivamente pela motivação. Então, cuidado com treinamentos onde você está fazendo só motivação. Né? Tenha a certeza que você está fazendo um treino com um profissional de educação física. Né? Tem umas coisas que na minha cabeça não entra. Tem gente que fala assim, mas ele é formado. Pelo amor de Deus, pessoal, ser formado é obrigação. Né? Falar assim, lá na academia tem um profissional formado. Daí, todos têm que ser formados. Né? Então, tomar cuidado com quem é o profissional que está montando o seu treino, cobrar do profissional esse treino, né? Porque isso também é uma coisa que a gente raramente vê. As pessoas simplesmente vão treinar, mas elas não cobram do profissional de saúde o entendimento de que tipo de treino ela está fazendo. Será que ela está num ciclo de força? E aí o CrossFit não cabe. Se você está no começo de treinamento, fazendo um ciclo de força na academia, não tem espaço para o CrossFit. Eles não se encaixam. Só que nada impede que depois de 6 meses, de 6 semanas, 4 semanas, 6 semanas, você consiga fazer o treino do CrossFit por um período muito longo. E aí depois de 4 meses, 5 meses, ou dependendo de calendário de competição, aí você faz um novo ciclo de musculação e volta para o CrossFit. Para fazer os dois ao mesmo tempo, também precisa tomar cuidado.
Então, o melhor para começar é a musculação. A melhor maneira para começar é a gente conseguir certificar que o corpo vai ter força muscular. Eu preciso de força muscular para praticamente todos os movimentos. E dentro das atividades que promovem força muscular, os exercícios resistidos dentro da academia de musculação é onde a gente consegue os melhores resultados, os mais seguros e os mais rápidos, né? Então a gente precisa desmistificar muita coisa também, né? Tem gente que odeia musculação, não entra numa academia por nada no universo. Tem treino que você faz em 20 minutos. Se você fizer 2 vezes por dia, né, o treino de musculação para ganho de massa muscular e de força muscular, melhor falando, são treinos curtos. Você vai fazer pouquíssimas repetições, né? Então, a gente precisa colocar esse tipo de conhecimento dentro da cabeça da pessoa, para a pessoa entender que ela só vai se beneficiar com tudo isso. Uhum. Tem também aquela questão da balança, né? Que as pessoas, não vou fazer musculação que vai subir na balança meu peso e eu quero emagrecer. Aí não faz a musculação, termina prejudicando também. O emagrecimento ele é um processo extremamente complexo, né? Se fosse só ficar sem comer, você ficava sem comer não sei quanto tempo, todo mundo emagreceria, né? É extremamente complexo o processo de emagrecimento, são inúmeras as variáveis, né? A saúde mental é uma das principais variáveis. Se você é uma pessoa que você tem um nível de depressão, de ansiedade, de dificuldade de controle, é muito mais difícil você emagrecer. Então, a gente precisa também lembrar as pessoas que esse processo meio maravilhoso de perder gordura e ganhar massa muscular, isso também não é um processo tão fácil. E aí a gente precisa pensar o que é a nossa composição corporal, né? Então, se você está ganhando massa muscular, é só parar para pensar, você vai ganhar peso, né? Então, precisa tomar cuidado como você está fazendo esse processo e qual é o nível de expectativa que você tem. Se você está fazendo um processo de emagrecimento totalmente na doida, muito provavelmente você está perdendo peso realmente, só que você está perdendo massa muscular também, né? Então precisa tomar cuidado. Por isso que a gente também precisa ter muito cuidado com perdas de peso, com muito peso num período curto, né? Esse processo é interessante que ele seja seguido, logicamente, né? Mas de um processo mais lento. Uhum. Ó, a Daliana perguntando se tem algum equipamento que veja isso, da massa e da gordura. E a bioimpedância, né? A bioimpedância, ela é a forma talvez mais comum, né? Os profissionais de educação física trabalham muito com os protocolos de dobra, né? A gente já viu aqueles equipamentozinhos que vão prendendo na musculatura, né? Existe uma máquina, que é a mesma máquina que faz a avaliação da densitometria óssea, né? Você tem um software que ele faz toda a parte... verdade, é essa. Ele faz toda a parte da composição corporal, e eu, particularmente, utilizo o ultrassom para composição corporal, né? Onde com um aparelho você vai em alguns pontos específicos, e além de você saber se a pessoa está tendo perda de gordura corporal, a gente consegue saber se ela está tendo ganho da espessura da musculatura, né? Então, eu trabalho basicamente hoje em dia com ultrassom. Fábio, uma pergunta que chegou aqui também. Que história é essa que caminhada emagrece mais que corrida? Não emagrece mais do que corrida. Se a gente for lembrar aquela história lá de como se faz o cálculo do gasto calórico, né? A caminhada naquele número MET, salvo engano, é 4, alguma coisa assim, e a corrida ela já começa a partir de 6, 6,5, e se você estiver correndo para valer, aí vai para 10, 12. Né? Então, se você for pegar uma pessoa de 100 quilos que corre 1 hora a pelo menos num pace aí de 5, é mais de 1.000 calorias que ela tá gastando. Essa mesma pessoa, se ela estivesse caminhando, ela estaria gastando 3, 4, 5 vezes menos. Ótimo. Então, a corrida é a uma melhor lenda para quem está preparado, né? Para quem está preparado. Porque a própria conta do índice calórico ele é muito claro na hora que ele determina o tempo de treinamento, né? Então, é baseado nisso que ficou famoso aqueles treinos do tipo HIIT, né? De alta intensidade, High Intensity Interval Training. Então, o que ele faz? Ele diminui o tempo de treinamento, só que ele aumenta a intensidade.
Então, se a gente volta para aquela formulazinha mais simples, eu aumento o meu nível de intensidade de treino, treino ele mais tempo, e eu consigo fazer esse treino de uma maneira mais efetiva no gasto calórico. Ótimo. São formas diferentes, né? Existem várias formas diferentes de treinamento, né? Por isso que é Aquelas interessante a zonas, pessoa saber, né? aquela zona da frequência cardíaca que você passa também, isso tem relação com a queima de gordura, Ela tem para uma emagrecer? razão, ela tem uma razão direta de queima de gordura, principalmente na corrida, né? Então, praticamente todos os corredores, eles devem conhecer as suas zonas de treinamento, né? Para a gente tentar entender qual que é da onde está vindo a energia queimada. Então, por exemplo, se você está treinando acima da sua zona aeróbia, e você não tem esse controle no relógio para saber a sua frequência cardíaca, é capaz que você esteja queimando músculo para dar a resposta do treinamento, né? Então, a gente, quando faz a ajuda na planilha, na fisiologia do corredor, a gente busca o limite superior antes de você chegar acima do limite aeróbio. Então, também é um teste específico, né? É o teste da cardiopulmonar, que a gente chama, o ergo espirométrico. Eu costumo dizer que ele é praticamente obrigatório para quem corre e busca um rendimento para você treinar bem, né? O treino equivocado ele é responsável por 70% das lesões, Ju. É muita coisa, né? Então, se a gente conseguir minimizar isso e conseguir transformar esse treino de uma maneira onde a pessoa vai ter um rendimento de uma maneira mais efetiva, aí a gente está feliz da vida. Olha aí, é isso que a gente quer, É porque né? é muito detalhe, né? Eu costumo dizer que a medicina do esporte, a nutrologia esportiva, a fisiologia esportiva, é como se fosse aquele painel que o comandante do avião ele tem. Você tem que conhecer praticamente todos aqueles botões, só que você não vai usar todos, né? Então, eu nunca pilotei um avião, mas a gente sabe que não são todos os botões que são utilizados, mas o piloto tem que conhecer tudo. Então, a gente que trabalha na área, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, né? Ou bastante de cada coisa, né? Mas não é sempre que a pessoa vai usar tudo. Tem fase que a pessoa não tem absolutamente nenhuma necessidade de saber qual é o limiar aeróbio, né? Mas alguma coisa sobre alimentação, entender a diferença de uma proteína para um carboidrato, saber por que suplementar, né? Tudo isso são coisinhas que a gente tem que passar para o atleta, e o atleta, ele de uma maneira ou de outra, ele tem que entender isso aí também, porque entendendo fica muito mais fácil de você executar, né? Essa coisa de ser obrigatório, de tem que fazer isso. Não vou falar de vacina obrigatória, porque o tempo deve estar acabando, mas nada que é obrigatório é feito com o mesmo prazer de quando você entende a necessidade, né? Então, se a pessoa entender os porquês, ela vai treinar a musculação sem reclamar. Se ela entender os porquês, muitas vezes ela vai gastar não sei quanto no whey protein, né? Porque ela sabe que isso vai trazer algum tipo de repercussão. Então, a gente tenta fazer com que a pessoa entenda os porquês para que ela melhore o treinamento e fique feliz, né? Que é a única coisa que vale hoje em dia. Musculação faz bem para a saúde mental, libera endorfina também, Fábio? Musculação faz bem para tudo. Eu, na minha pessoa física, não faço musculação do jeito que eu prescrevo, né? Eu sou um grande entusiasta da musculação, pretendo entrar no mundo da musculação um dia com um pouco mais de frequência, mas a musculação ela é muito importante na rotina do nosso dia a dia, porque com o ganho da massa muscular, automaticamente você vai aumentar a sua taxa metabólica basal, vai ser mais fácil você entrar no processo de emagrecimento, você vai proteger as suas articulações. Se você já tiver um problema, então se a gente for pegar mulheres com mais de 30 anos, praticamente todas têm algum problema de cartilagem do joelho, né? E a musculação ela é extremamente, ela auxilia demais para essa resposta. Então ela trabalha tanto na prevenção quanto no tratamento. Musculação é muito importante, né? Rita está dizendo musculação é vida, ela não está errada, não. E para quem quer envelhecer bem, aí é que ela é importante, né? O exercício eu digo que é o principal plano de aposentadoria de como você quer envelhecer, né? Então, você vai envelhecer na medida do jeito que você cuida do seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, você vai envelhecer de uma maneira
fatalmente muito ruim, né? Mas se você cuidar do seu corpo, se alimentar bem, fazer atividade física, cuidar da saúde mental, você vai envelhecer do jeito certo, né? Vai viver bem, que é o que todo mundo quer. Esse nome me lembra alguma coisa. Fábio, muito obrigada. Se você pudesse resumir aí, eu sempre falo isso no final da live. Quem está aqui, os pontos principais, para a gente não sair daqui sem ter tido consciência de tal ponto. O que é mais importante? Atividade física, saúde mental. O que é que todo mundo que está aqui precisa sair daqui fixo na cabeça? Sem obrigação, tá, gente? Com conscientização. Com consciência. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente comente é que a pessoa entenda a necessidade de um treinamento físico na rotina do dia a dia e que ela seja divulgadora disso, né? A gente quer que o governo divulgue, que as instituições divulguem, que os médicos divulguem, que as próprias pessoas divulguem, né? Se você faz atividade física, você vai ser um exemplo para o seu filho, né? Que vai querer também fazer atividade física, tá? Entender que a atividade física, ela media um monte de neurotransmissores e vai te dar uma sensação de prazer, é uma coisa fundamental. Fazer atividade física bem feita, com uma avaliação médica prévia, uma avaliação nutricional de treinamento físico para você se manter bem, vai fazer com que você tenha controle sobre essa situação e que a resposta ela vai vir naturalmente. Né? É natural, ela tem que fazer parte de um planejamento natural da sua vida. Tá? Então, se a gente for lembrar lá do que a gente falou lá no começo ou no meio, sobre as faculdades, sobre as formações profissionais, você fica 4, 5, 6 anos e naturalmente você vai virar um profissional daquela área. Você estuda todo santo dia aquilo, naturalmente você vai se tornar um bom profissional. Então, você fazer atividade física regular vai fazer com que você naturalmente tenha essas respostas e não saia correndo que nem um louco, buscando um monte de situação no aperreio, porque não vai conseguir. Né? Conseguir situações em curto prazo, elas não têm praticamente nenhuma valia.